Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza investiu na cultura de inovação desde o primeiro mandato do prefeito Roberto Cláudio, alcançando resultados significativos e mudando o perfil da gestão pública municipal. Projetos inspirados em cases internacionais de sucesso, como foram os casos aí das areninhas e também das bicicletas compartilhadas, caíram no gosto do fortalezense. A forma de gestão comunitária, no caso das areninhas, e versões ampliadas, no caso das bicicletas, tem gerado bons resultados. E para falar mais sobre o assunto, estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Felipe Nottingham, que é secretário do Planejamento e Orçamento e Gestão, e o Cláudio Ricardo, que é presidente da City Nova, que é a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza. Ô Felipe, começando aí com você, esses exemplos que eu acabei de citar aí, no caso aí das bicicletas compartilhadas, das areninhas, são cases de sucesso internacional e que acabaram sendo absolvidos aqui pela administração aqui em Fortaleza com grandes resultados. A ideia, desde o primeiro mandato do prefeito Roberto Cláudio, é exatamente investir, né, em ideias inovadoras que possam ser benéficas para a cidade, né? Perfeito, Rogério. Acho que essa foi uma diretriz básica desde o começo da gestão do governo Roberto Cláudio. Logo no início, o prefeito pensou em trazer sempre ideias inovadoras para a cidade, tá? Existem experiências em outros locais, tanto do Brasil como do mundo, como podíamos também criar experiências novas aqui. O exemplo da Areninha é um exemplo nosso, né? Ele não foi importado, não, mas o bicicletar, a gente inovou, trouxe, mas inovou. A gente fez as bicicletas compartilhadas, né, nos terminais de ônibus. A gente fez o bicicletar infantil. Então, é um conjunto de inovações que tanto tem importação de casos de sucesso externas, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, mas tem as criatividades locais, tá? Inovações locais. Mas, fundamentalmente, essa foi uma diretriz de governo. O prefeito deu 3 diretrizes básicas, que foi trabalhar com foco em resultados, trabalhar com a gestão fiscal robusta, sem amparo financeiro ninguém faz nada, e trabalhar com inovação. Foram 3 diretrizes básicas que ele deu para todo o planejamento do governo. E incentivou todos os secretários a ir buscar experiências importantes que pudessem modernizar a cidade e trazer maior qualidade de vida para a população. Criou a Fundação City Nova, que é presidida pelo Cláudio Ricardo, no sentido de gerar tecnologia, de gerar inovações, tá? Ou seja, dentro da política de inovação, criou uma fundação só para tratar de inovação, que é a Fundação City Nova. Nesse conjunto de coisas, partiu para montar uma base tecnológica. Então, Fortaleza, quando o prefeito assumiu, Fortaleza tem cerca de 800 prédios públicos, que vai entre os órgãos da secretaria, os órgãos vinculados e os equipamentos, hospitais, escolas, postos de saúde, são 800 prédios públicos. Nós só tínhamos 22 ligados numa rede de fibra ótica de alta velocidade. Isso complicava tudo. Hoje a tecnologia está por trás de tudo. Sistemas e sistemas integrados. Como é que você trabalha com sistemas se não tem uma... Então a primeira decisão do prefeito foi implantar uma infraestrutura tecnológica que veio desde uma rede de fibra ótica a 2 grandes data centers espelhados. Então, Fortaleza hoje tem uma tecnologia de ponta em termos tecnológicos. E aí vem todo o processo de trazer as experiências inovadoras suportadas nessa base tecnológica. O Fortaleza
online, né, que hoje se emite licenciamento urbano em menos de 30 minutos, não existiria se não houvesse essa base tecnológica. Ô Felipe, voltando aqui a citar os exemplos aí que a gente deu no início aqui do nosso programa, das areninhas e também das bicicletas compartilhadas, há também a questão do formato de gestão, né? No caso das areninhas, tem uma participação muito forte das comunidades na gestão do equipamento. A prefeitura mantém ali um administrador, mas a comunidade toma de conta, né, do equipamento, da areninha. E no caso das bicicletas compartilhadas, há uma participação também assim da iniciativa privada que patrocina, ajuda exatamente no custeio da operação. Essa forma de gestão também é muito importante dentro desse processo de inovação, né? Muito importante. E, na realidade, a parceria com o setor privado e com a população é fundamental. A população, principalmente, porque os equipamentos urbanos são feitos para a população, são feitos para o cidadão. Então, nada melhor do que o próprio cidadão para se apropriar dele e tornar aquilo uma coisa que ele vai garantir que ele vai cuidar, né? O caso das aneninhas é um exemplo muito bom, porque a própria comunidade se apropria daquele equipamento. A gente tem exemplos interessantíssimos, né, que houve tentativa de vandalizar alguma coisa e a população mesmo foi tomar conta e tomar providência, não chamou o governo para recompor e evitar a vandalização, né? Então, a apropriação por parte da população é uma experiência muito importante nas areninhas e uma experiência, assim, vamos dizer, altamente vencedora, né? Que mostra que a população sente que aquilo é dela. A outra coisa é a participação do setor privado. Então, o exemplo do bicicletar é interessante, mas tem várias outras experiências aí em que a iniciativa privada participa do processo usando a mídia de que aquilo é uma coisa boa para aquela empresa participar de algumas iniciativas que beneficiam a população, né? Então tem a bicicleta, tem aquele programa da saúde na beira-mar, né? Dos agentes que andam de bicicleta lá, atendendo os copistas. Então tem muita experiência interessante com a participação da iniciativa privada. Ô Cláudio, eu gostaria que você falasse aí, desde a criação da City Nova, como é que tem sido o papel desse organismo no sentido também de incentivar para que outras secretarias possam trabalhar essa questão da inovação, essa motivação para que a administração pública se torne cada vez mais moderna. Perfeito, Rogério. Como o próprio secretário Felipe já mencionou, a criação da City Nova já representa uma inovação na gestão pública municipal. Pouquíssimas cidades no Brasil, especialmente capitais, têm um órgão devotado à ciência, tecnologia e inovação em nível de secretaria, como Fortaleza tem. E a City Nova tem esse papel de buscar inovação, atendendo a todas as setoriais da prefeitura, saúde, educação, mobilidade, meio ambiente, não é? Com essa visão de articular a academia, onde está o conhecimento, a iniciativa privada e o governo, fazendo girar o que a gente chama de tríplice hélice e tornando-se assim uma cidade moderna, não é? Dentro do conceito que hoje se costuma chamar de cidades inteligentes. Fortaleza, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, que tem na inovação, não é? um valor mandatório da gestão, não é? Está procurando levar esse conceito para todas as secretarias. Me lembro que a primeira reunião, já da segunda gestão do prefeito, foi para que cada secretaria trouxesse exemplos de inovação que ela seria capaz de implantar dentro do seu processo, né? E isso realmente tem dado resultados muito significativos para Fortaleza, a ponto dela ser reconhecida internacionalmente
já em algumas áreas, como é a mobilidade urbana, né, amplamente premiada. Tem o sucesso de um serviço digital, como mencionou o Felipe, que é o Fortaleza Online. E o conjunto dessas ações já está sendo reconhecido lá fora. Nós acabamos de receber um convite para integrar uma rede internacional de cidades inteligentes, capitaneada pelo governo alemão, onde Fortaleza foi reconhecida aqui no hemisfério sul, né, na América Latina, como uma das cidades mais inteligentes. Eu vou pedir um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre inovação na administração municipal aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, em Fortaleza tem se investido em formas modernas de administração pública. O redesenho e a virtualização de processos junto com a criação de sistemas integrados e um suporte tecnológico mudaram muito a eficiência do serviço público, a qualidade da gestão das informações e os serviços prestados. Nós voltamos a conversar com o Felipe Nottingham, que é secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, e o Cláudio Ricardo, que é presidente da City Nova. Ô Felipe, a gente conversava aqui fora do ar que essa modernização da gestão aqui do prefeito Roberto Cláudio, da Prefeitura de Fortaleza, nesses últimos 2 mandatos, mudou completamente o perfil da administração aqui na capital cearense, né? Perfeito. Tudo que está se fazendo na cidade, toda essa mudança na mobilidade, todos esses avanços na educação, na saúde, isso tem por trás uma estrutura que funciona para poderem essas coisas acontecer. Então, a prefeitura modernizou toda a gestão. Toda a estrutura de gestão da prefeitura mudou. Só para você ter uma ideia, durante essa pandemia, foram criados mais de 700 leitos novos para atender a Covid. Você sabe o que é criar 700 leitos em 45 dias? Além da estrutura, tem gente, tem que funcionar, tem que ter material, tem que ter tudo. Como é que você consegue, no isolamento social, botar essa máquina para rodar? Toda a modernização. Hoje, a prefeitura circula processo todo de forma digital. Os dirigentes assinam de forma digital. Pode assinar da sua casa, do seu escritório, de onde tiver, ele está assinando de forma digital. Deixa de circular papel na cidade toda. Então, nossos processos administrativos hoje já são digitais, tá? Você citou agora há pouco um caso, por exemplo, de uma aposentadoria, uma solicitação de aposentadoria, que antigamente demorava muito tempo e hoje a formatação é bem mais rápida. Levava 2 anos e meio a 3 anos para ter uma pessoa aposentada na prefeitura. Hoje são 30 dias. Ainda vai estar pronto para no futuro ser em pouco mais de 48 horas, tá? No futuro ainda vai evoluir. Porque não é só a mudança da tecnologia, é a tecnologia, mas a mudança no conceito dos processos. O Fortaleza Online é claro nesse sentido, tá? Fortaleza Online, você faz um licenciamento em 30 minutos, todo online. Então, além da tecnologia, tem uma mudança significativa no conceito de como os processos tramitam, tá? Então, houve uma modernização completa na gestão, em todos os sentidos, no sentido da tramitação, no sentido da gestão de pessoas, na forma de fazer compras, na forma de controlar o patrimônio da prefeitura, na forma de conduzir todos os processos em que são necessários para o serviço funcionar. Ô Cláudio, para fazer isso tem que ter vontade política, né? Porque é necessário investimento em equipamento, você dotar as secretarias municipais de equipamentos tecnológicos que façam esse processo se modernizar, né? Sem dúvida. Eu queria só destacar um ponto que o Felipe mencionou, é que inovação ela não está só na tecnologia. É claro que quando se fala em inovação, a tecnologia sempre vai estar presente, porque nós vivemos num mundo do conhecimento e a tecnologia está sempre avançando. Mas a inovação também se dá em processos, em melhoria dos serviços, na mudança de mentalidade, no que a gente chama na linguagem de TI de mindset, né?
Mas Fortaleza também tem se preparado do ponto de vista da sua infraestrutura tecnológica. Hoje nós temos o nosso próprio cinturão digital, temos 500 quilômetros de fibra FO, conectando aí a maioria dos prédios públicos, hospitais, escolas, a gestão pública. Tem uma estrutura robusta de TI, que hoje trabalha de maneira integrada, seja na Cefim, seja na CEPOG, seja na Citinova. E essa integração é um ponto essencial para que a gente tenha esses serviços com agilidade e com a qualidade melhorada. E de sobra, trazendo economicidade para a gestão pública. Então, Fortaleza hoje tem uma infraestrutura de TI muito robusta, tem pessoas bem preparadas, técnicos de alta qualidade, o que permite que a gente hoje tenha vários sistemas e possa prestar serviços digitais à população. Nós estamos na véspera de lançar um novo programa, que é o Fortaleza Digital, que está integrando mais de 200 serviços que serão disponibilizados à população. Isso coloca Fortaleza num patamar de cidade moderna, comparada com outras cidades do mundo. É claro que o processo é de melhoria constante. Nós vamos sempre estar precisando incorporar novas tecnologias, avançar, mas a base, a infraestrutura já está dada, não é? Fortaleza hoje tem sua própria nuvem. Nós temos 2 data centers, padrão internacional, espelhados, com segurança de dados, de modo que essa infraestrutura de TI, ela já está lançada na cidade e sobre ela a gente pode, vamos dizer assim, desenvolver vários projetos, serviços novos que possam melhorar a qualidade de vida da população, lançando mão da tecnologia. Agora, Felipe, em relação a essa questão de inovação de gestão, isso envolve também a questão da preparação, capacitação do pessoal, os técnicos da prefeitura, o servidor de maneira geral, se adaptou bem a essas novas, esse novo processo, essa modernização de gestão? É interessante, né? A gente tem um amplo programa de capacitação, também inovação. Nós fomos financiar o programa de capacitação com recursos dos empréstimos consignados, tá? Os bancos que pagavam a taxa a uma administradora, hoje pagam essa taxa a um programa de capacitação da prefeitura. Então, mas o importante é que essa questão do uso da tecnologia é uma mudança de cultura. E um fato muito interessante é que durante essa pandemia nós conseguimos acelerar vários processos de inovação pela necessidade. Ou seja, nós botamos um exército de funcionários para estar trabalhando de forma remota, acessando, fazendo reuniões, tudo de forma remota, suportado nessa estrutura tecnológica. Mas as resistências que existiam para as inovações, elas foram ajudadas a serem quebradas durante a necessidade da pandemia. A prefeitura não deixou de suprir nenhum serviço durante essa pandemia com todo o isolamento social. Tudo aconteceu regularmente. E isso foi fundamental para que a cidade, a administração continuasse desempenhando o seu papel, né? Você vê que a própria AMC controla o trânsito de forma remota, né? Demonstrado aqui aquele sistema que eles têm de controlar os sinais, de ter as câmeras que controlam, monitoram o trânsito. Tudo é inovação que foi implantada, apesar de que nessa área do trânsito já tinha um embrião, mas foi desenvolvido estupidamente, né? O prefeito Juracy, lá atrás, já teve essa visão também. O CTAFO foi implantado na gestão do prefeito Juracy. Só que o prefeito Roberto Cláudio pegou a ideia e transformou numa coisa muito mais evoluída, tá? Tanto é hoje que a cidade, a capital hoje, está não só toda monitorada em relação ao trânsito, mas também já com a própria MC fazendo uma parceria com a CIOPS, que ajuda não só na questão do trânsito, mas também do próprio monitoramento da segurança da capital.
Eu vou pedir um novo intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre inovação aqui no Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. É um intervalo e eu volto já já. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o Prêmio Projeto Inovador é uma iniciativa que premia e estimula projetos inovadores implantados por órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura de Fortaleza, valorizando as boas iniciativas e tornando-as conhecidas no âmbito da gestão municipal. Durante 6 anos, a premiação fez parte da programação da Semana do Servidor, realizada pela Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nós voltamos a conversar aqui com o Felipe Nottingham, que é secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão, e com o Cláudio Ricardo, que é presidente da Citinova. Ô Felipe, a realização, a criação desse projeto, desse prêmio, né, inovador, teve grandes resultados, até porque a cada ano aí da realização do prêmio tem crescido a participação dos técnicos e servidores municipais, né? Perfeito. Esse prêmio surge dentro dessa política de inovação, né? Na realidade, a prefeitura tem uma política de inovação, como eu falei no começo, que tem desde a criação da Citinova, o incentivo para que se vá buscar experiências inovadoras, trazer gente capacitada e gente competente em inovação. A prefeitura começou trazendo as boas experiências que o Estado já tinha, importando também parte de pessoal da equipe do Estado. O prefeito Roberto Cláudio procurou montar uma equipe com capacidade de inovação. E o prêmio Projeto Inovador surge dentro dessa política. Então, a ideia é de valorizar as boas experiências. Então, as ideias inovadoras se inscrevem no prêmio, se apresenta, tem uma comissão julgadora isenta, formada por pessoal das universidades, e se julga e se premia as ideias inovadoras. Esse prêmio começou com cerca de 20 candidatos, 20 projetos inovadores em 2013, e já em 2019, nós tivemos quase 100 projetos disputando esse prêmio. Então, hoje esse prêmio já faz parte da programação do Seminário Internacional de Políticas Inovadoras. Então, como disse, faz parte de uma política. O próprio seminário é mais um instrumento dessa política, né? Então, como disse, política de inovação é uma diretriz de governo. Ô Cláudio, a sua origem no serviço público foi na esfera federal. Quando você veio aqui para o município, para dirigir, para presidir a Citinova, que é exatamente um organismo para estimular a questão da inovação, o que é que você encontrou? O servidor público municipal, os técnicos têm realmente mostrado que há realmente um ambiente de criatividade, de se buscar realmente, de se inovar, de se criar projetos que ajudem na modernização da administração pública? Para mim foi uma grata surpresa, Rogério, que vinha não só de um órgão federal, mas da academia, né? Eu fui reitor do Instituto Federal do Ceará. E quando cheguei na prefeitura, me surpreendi com a qualidade de alguns técnicos que trabalham para o município, né? Mas hoje um destaque que eu faria da gestão do prefeito Roberto Cláudio, e isso foi uma conquista da gestão, é a capacidade da gente trabalhar de forma intersetorial. Essa integração, ela é fundamental para o bom funcionamento do organismo prefeitura. Não é? Na medida em que a Citinova interage com a Secretaria de Planejamento, a CEPOC, que as equipes se afinam, que elas conseguem trabalhar em conjunto, tudo flui de maneira mais efetiva. E hoje, essa ideia da intersetorialidade é algo que também preside, não é, a gestão do prefeito Roberto Cláudio, o que representa, em termos de gestão pública, uma inovação. A gente vive hoje no século XXI a tônica da cooperação, da integração, especialmente quando a gente trata de tecnologia, de TI, essa integração é fundamental. E eu quero citar um exemplo. Agora, nessa pandemia, a gente teve que se articular e
construir algumas coisas em termos recorde, em tempo recorde, como, por exemplo, todos com máscara, arregimentar um exército de costureiras, fazer uma logística de distribuição, para que a gente pudesse produzir milhões de máscaras, foi 2 ou 3 milhões de 3 máscaras, milhões. 3 milhões de máscaras em tempo recorde, exige uma cooperação muito forte. A Citinova, por exemplo, cooperou na construção desse cadastro online, né? Mas muita gente esteve envolvida na confecção dessas máscaras. Então, esse sentido de time, de equipe, também representa uma inovação na gestão municipal. E a prefeitura, graças a Deus, tem bons colaboradores. Ô Felipe, para a gente encerrar aqui, gostaria até que você pudesse ser um pouco didático para que o nosso telespectador possa entender, porque tem muita gente, o cidadão de maneira geral, às vezes ele não entende que a administração pública ela é diferente de se administrar uma empresa privada. Na administração pública é necessário se seguir um trâmite para as coisas poderem acontecer. E, no caso, esse processo de modernização da máquina pública é uma forma de fazer com que esse processo, essa tramitação, ela ocorra de forma bem mais rápida, né? É muito crítico, né, a gente ter uma ideia, uma intenção e ver a dificuldade de executar por ter que seguir os rituais que são impostos pela administração pública. Então, no processo de modernização, uma das iniciativas é tentar quebrar um pouquinho esse excesso de burocracia, tá? E para isso, além de mexer na forma de fazer as coisas, como a gente chama, redesenhar os processos, isso termina em mexendo com gente, de quebrar a cultura, de quebrar os feudos de poder e também de ter que mudar até a legislação. Quando a legislação é municipal, é mais fácil a gente trabalhar com isso. Mas quando a legislação é federal ou estadual, nós temos que intervir em outras esferas de governo, né? Mas como hoje essa questão da inovação ela tá sendo cobrada pela sociedade, né? A tecnologia evoluiu de uma forma assustadora. E se o serviço público não correr atrás, ele vai ficar parado. Então, essa quebra de determinados paradigmas, a mudança de cultura, a mudança na legislação, isso é um desafio muito grande, mas que a gente tem conseguido evoluir assim, de forma muito satisfatória. Por quê? Porque a gente tem decisão política de fazer. E isso em administração pública é fundamental. Fundamental. Né? Felipe, gostaria de agradecer a sua presença. Cláudio aqui, que já não é mais estreante, já é sócio aqui da TV Terra do Sol. Obrigado pela presença aqui no Notícias de Fortaleza e parabéns aí por essas boas notícias relacionadas à questão da inovação, a forma, essa modernização da gestão aqui no município de Fortaleza, que já tem obtido aí grandes resultados, né, em benefício da população e um reconhecimento, inclusive, fora do Brasil. Parabéns aí pelo trabalho. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Notícias de Fortaleza, trazendo mais informações aqui pela TV Terra do Sol. Volto já já.